Você sabia que o homem mais perverso de Judá também foi o autor de uma das maiores transformações espirituais da Bíblia? Como é possível que alguém tão cruel, tão envolvido com idolatria e feitiçaria, tenha sido perdoado por Deus? Será que existe redenção até mesmo para quem destrói tudo ao seu redor? Hoje, você vai descobrir a história chocante de Manassés, o rei que começou como inimigo de Deus, mas terminou como um símbolo vivo da graça e do perdão divino. Prepare-se, porque essa história pode mudar sua maneira de ver o arrependimento, a misericórdia e o poder da restauração. Antes de começar, já aproveita e curte esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de esperança. E me diga nos comentários, você acredita que alguém que erra tanto pode realmente ser transformado por Deus? Vamos mergulhar agora na história de Manassés, o rei rebelde que conheceu o juízo, mas também o perdão eterno. A herança de um reino. O que Manassés recebeu de Ezequias. Manassés era filho do rei Ezequias, um dos reis mais piedosos de Judá. Ezequias promoveu uma verdadeira reforma espiritual, destruiu altares pagãos, purificou o templo e restaurou a adoração ao Deus de Israel. Seu legado era sagrado, um exemplo de liderança fiel. Porém, ao contrário do que se esperava, Manassés rejeitou completamente esse legado. Ele não apenas ignorou os caminhos de seu pai, mas fez exatamente o oposto. Reergueu os altares pagãos, introduziu práticas idólatras e profanou o templo. É como se você recebesse um presente precioso e o quebrasse diante de todos. Manassés não herdou apenas um trono. Ele herdou um chamado espiritual, mas ele não o valorizou. E isso é um alerta para todos nós. Não basta ter bons exemplos, é preciso tomar decisões pessoais em favor da fé. Muitas vezes, filhos de pais cristãos acreditam que automaticamente viverão de forma abençoada. Mas a verdade é que cada geração precisa fazer sua própria escolha. Manassés teve acesso à verdade, mas escolheu andar em trevas. E isso teve consequências sérias. A rebelião total. Idolatria, feitiçaria e sangue inocente. Manassés não foi apenas um rei desviado. Ele mergulhou de cabeça no que a Bíblia chama de abominações das nações. Ele introduziu práticas ocultas dentro de Jerusalém, incluindo feitiçaria, astrologia, adivinhações e consulta aos mortos. Isso mesmo. Ele trouxe o espírito das trevas para o coração da cidade santa. E não parou por aí. Manassés chegou ao ponto mais extremo de perversão espiritual. Sacrificou seu próprio filho no fogo, em rituais pagãos. Essa prática terrível, conhecida como sacrifício a Moloque, era condenada com veemência por Deus. Era o ápice da rebelião humana. A Bíblia afirma que ele derramou muito sangue inocente até encher Jerusalém de um lado ao outro, segundo Reis 21:16. Isso nos mostra que seu governo não foi apenas espiritualmente sombrio, mas também violento, tirano, destruidor. É chocante pensar que o filho de um rei justo como Ezequias tenha se tornado um dos líderes mais cruéis da história de Judá. Mas isso revela uma verdade profunda. Ninguém está imune à queda. Quando se abandona a palavra de Deus, o coração pode se corromper rapidamente. É uma escalada perigosa, e Manassés chegou ao fundo do poço. Essa parte da história levanta uma pergunta urgente. Existem áreas da sua vida em que você também tem permitido a entrada de influências espirituais negativas? Seja sincero, pois ignorar os alertas de Deus pode nos levar por caminhos que nem imaginamos. O juízo de Deus, a queda do rei rebelde. Deus é longânimo, mas não é indiferente. A paciência divina tem um limite, e com Manassés, o tempo da misericórdia chegou ao fim, e o juízo começou. Segunda Crônicas 33, 10, 11. O Senhor falou repetidamente com Manassés e com o povo, mas ninguém quis ouvir.
O coração endurecido rejeitou todos os alertas. Então, Deus permitiu que o exército assírio invadisse Jerusalém e capturasse o rei rebelde. E veja como isso aconteceu. Manassés foi levado como prisioneiro com ganchos e acorrentado com cadeias de bronze. Imagine um rei, vestido com a realeza, sendo arrastado como um animal, humilhado diante das nações. Ele que se exaltava com seus ídolos, agora estava cativo, preso, sozinho, longe de tudo. Deus poderia tê-lo destruído ali mesmo, mas em vez disso, ele o levou ao fundo do poço para que ali, quebrado, Manassés tivesse uma última chance de acordar. Essa parte da história nos mostra algo profundo. O juízo de Deus não é apenas punição, é também correção. Muitas vezes, Deus permite a dor não para nos destruir, mas para nos salvar de nós mesmos. Quantas vezes precisamos ser derrubados para entender que estamos longe do propósito de Deus? E quantos hoje estão sofrendo não porque Deus os abandonou, mas porque estão colhendo as consequências de seus próprios caminhos? Esse é o momento de refletir. Será que você está ouvindo os avisos de Deus ou está ignorando até que a correção venha de forma dolorosa? O arrependimento surpreendente, o clamor que mudou tudo. Quem poderia imaginar que o rei mais perverso de Judá se tornaria um exemplo de arrependimento? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Lá na prisão, Manassés caiu em si. Ele reconheceu que tinha desprezado o Deus de seus pais e que todo o seu poder não valia nada diante da justiça divina. A Bíblia diz que ele suplicou ao Senhor seu Deus e humilhou-se profundamente diante do Deus de seus antepassados. 2 Crônicas 33:12. E aqui está o ponto chocante. Deus ouviu. Sim, o mesmo Deus que viu Manassés profanar o templo, derramar sangue inocente e se curvar a ídolos demoníacos, respondeu ao seu clamor sincero, porque Deus não despreza um coração quebrantado. Este momento nos revela algo que precisamos gravar no coração. Ninguém está além da graça de Deus. Mesmo quando o pecado parece ter corrompido tudo, o arrependimento verdadeiro tem o poder de mudar histórias. E não foi uma oração superficial. Foi uma entrega total. Foi um reconhecimento de culpa. Manassés se humilhou, e isso abriu as portas para algo que parecia impossível: a restauração. Você percebe o quanto isso é poderoso? Talvez você esteja lutando com culpas, erros do passado ou decisões que destruíram relacionamentos e oportunidades. Mas saiba, se até Manassés foi perdoado, você também pode ser. A transformação. O rei que se tornou reformador. Após ser libertado da prisão e restaurado ao trono em Jerusalém, Manassés voltou diferente. Profundamente diferente. O homem que antes destruía os altares do Senhor, agora os reconstruía. O rei que se curvava a ídolos, agora convocava o povo a buscar o Deus verdadeiro. A transformação foi visível. Ele removeu os deuses estranhos, tirou os ídolos da casa do Senhor e restaurou o altar de Deus, oferecendo ali sacrifícios de gratidão e paz. 2 Crônicas 33:15-16. E mais, ordenou a todo o povo de Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Isso nos ensina algo crucial. O verdadeiro arrependimento sempre gera frutos. Não é apenas um sentimento de culpa, é uma mudança de direção. Manassés não apenas pediu perdão, ele agiu para consertar o que havia quebrado. Veja como é impactante. Um rei que começou como símbolo da rebeldia, termina sua vida como símbolo de restauração. Ele passou de vilão a reformador, de condenado a redimido. E essa virada poderosa não foi resultado de sorte ou estratégia humana. Foi fruto da misericórdia de Deus e da disposição de um homem em se humilhar. Quantos de nós precisamos dessa mesma coragem? De parar, admitir os erros e fazer o caminho de volta? A história de Manassés nos mostra que é possível reconstruir mesmo depois de ter destruído tanto.
A última lição de Manassés, um aviso para nossos dias. A história de Manassés não é apenas um relato antigo, é um espelho do coração humano. Um aviso silencioso, mas urgente, que ecoa até os dias de hoje. Ninguém está tão longe que Deus não possa alcançar, mas também ninguém está tão perto que não precise vigiar. Apesar da reforma feita por Manassés no fim da vida, os danos de seu reinado foram profundos. Seus anos de idolatria deixaram marcas na cultura, no povo e nas futuras gerações. Seu filho, Amon, seguiu os mesmos caminhos perversos no início do reinado. O povo havia se acostumado à escuridão. Isso mostra que as consequências do pecado não desaparecem apenas porque nos arrependemos. Deus perdoa, sim, Ele restaura, mas o que plantamos muitas vezes continua crescendo. É por isso que nossa vigilância espiritual deve ser constante. A lição final é clara. O arrependimento é poderoso, mas o temor ao Senhor desde o início é ainda mais sábio. Manassés passou pela dor para aprender o valor da obediência. Nós podemos aprender pela palavra, antes que seja pela dor. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já ignorou os alertas de Deus? Quantas chances Ele já te deu? Talvez hoje seja o seu chamado para voltar, como Manassés voltou. Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que Deus ainda pode transformar uma vida completamente destruída? Compartilhe sua experiência. Alguém pode ser tocado pelo seu testemunho. E se essa história falou com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de redenção. Deus ainda escreve novas histórias, mesmo a partir dos piores capítulos. A trajetória de Manassés é uma das histórias mais intensas e surpreendentes da Bíblia. Um homem que mergulhou nas trevas mais profundas da idolatria, que zombou das verdades de Deus, que encheu Jerusalém de sangue e, mesmo assim, encontrou perdão. Isso nos revela duas verdades poderosas. Nenhum pecado é grande demais para a graça de Deus. Mas cada escolha que fazemos deixa uma marca, em nós, em outros e no mundo ao nosso redor. Se hoje você sente que está distante, se acredita que não há mais volta, lembre-se, Manassés estava preso, humilhado, abandonado, e foi ali que Deus o ouviu. Comece hoje com uma oração sincera. Não precisa de palavras bonitas. Só diga: Senhor, eu errei, mas eu quero voltar. Me transforma como transformaste Manassés. Leia 2 Crônicas 33. Medite nesse capítulo durante a semana. Anote o que mais toca seu coração. Compartilhe essa história com alguém que está afastado da fé. Você pode ser o instrumento da mudança na vida de alguém. Agora me diga nos comentários: você já teve um momento em que Deus te levantou quando tudo parecia perdido? Vamos criar uma corrente de testemunhos e fé. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que vão impactar sua vida. Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.